Abaixo o reajuste, caminhoneiros protestam na Via Dutra contra o aumento do óleo diesel. Houve congestionamentos em Jacareí, Pindamonhangaba e Lorena. Caminhão dos Correios, que não aderiu ao movimento, foi alvo de vandalismo. Abaixo de zero, Campos do Jordão registra temperatura negativa e tem o dia mais frio do ano. Cidade amanheceu coberta por uma fina camada de gelo. Em toda a região, a massa de ar polar fez tirar os agasalhos do guarda-roupa. Solidariedade, frio do inverno em pleno outono aquece campanhas do agasalho na região. Em São José dos Campos, até roupinhas para animais estão sendo arrecadadas. Clandestinidade. Abatedouro irregular é fechado em Guaratinguetá. 2 homens foram presos com mais de 200 quilos de carne sem procedência. Criatividade, brechós viram opção para driblar a crise. Preços convidativos são o principal atrativo. Em alguns deles, é possível comprar peças por apenas R$1. Em busca do título, remadoras de São José e São Sebastião se preparam para representar o Brasil no Mundial de Canoa Havaiana no Tahiti. Segunda-feira, 21 de maio. O Band Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Os motoristas que usaram a Via Dutra nesta segunda-feira tiveram que ter muita paciência para enfrentar o trânsito lento, principalmente no início da manhã. O motivo foi a paralisação dos caminhoneiros em protesto aos constantes aumentos do preço do óleo diesel, que subiu 8% desde o início do ano. O próximo reajuste, inclusive, Rosimara, foi anunciado para amanhã. Uma liminar da Justiça concedida à concessionária que administra a rodovia prevê multa para os manifestantes que fizerem bloqueios na estrada. Mas essa medida não foi suficiente para impedir os congestionamentos que se multiplicaram em vários trechos da região. Na principal rodovia do país, a segunda-feira começou devagar. Quem pegou a Via Dutra no início da manhã enfrentou este cenário: congestionamentos a perder de vista e muita lentidão. Caminhoneiros bloquearam vários pontos da estrada em um ato nacional contra o aumento do preço do diesel, que passa a valer a partir desta terça nas refinarias. Neste trecho, entre Pindamonhangaba e Taubaté, o congestionamento na pista Rio de Janeiro chegou a 6 quilômetros, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O Gelson é caminhoneiro autônomo há 28 anos e desta vez achou justo interromper a viagem de Canoas para o Rio de Janeiro. Ele explica que a cada frete, 75% do valor que recebe é gasto só com despesas do próprio veículo. Isso aí já estava na hora. Tem que parar todo mundo, tem que parar o Brasil todo, não é só nós aqui. É o Brasil todo, porque a gente não aguenta mais. O óleo sobe todo dia, a gente não tem mais condições. Sustentar a casa, a gente não tem condições de botar pneu no caminhão, manutenção. A gente autônomo, a gente que banca tudo, né? O funcionário não, o funcionário ruim ou bem, se o caminhão quebrado ele está recebendo igual, a comissão dele sai igual, da gente que não sai. Durante a manifestação, o trânsito ficou liberado em meia pista apenas para veículos de passeio, ônibus e ambulâncias. Também foram registrados bloqueios em Jacareí, São José dos Campos e Lorena, onde os motoristas atearam fogo em pneus e picharam um viaduto em defesa da paralisação. No preço que está o combustível, fica parado do jeito que está. Hoje, quantas cargas que vai deixar de chegar no destino por causa disso daí, entendeu? Então, só que eu entendo o que está acontecendo, entendeu? Muitos estão... Tá difícil para as pessoas mesmo. A concessionária que administra a rodovia conseguiu uma liminar para proibir os bloqueios e garantir que os usuários da via não sejam prejudicados com os protestos. Os manifestantes que descumprirem a decisão podem ser multados em até R$300 mil. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros exige que o governo federal busque soluções para evitar os prejuízos da categoria diante do aumento do preço do diesel. Uma possível alternativa, segundo a entidade, seria a criação de um fundo de amparo ao transportador autônomo ou de um auxílio para a aquisição do combustível. Além do diesel, a partir desta terça, o preço da gasolina também estará mais alto nas refinarias, em quase 1%. O aumento acontece por causa da disparada no valor do petróleo e da alta do dólar. Com o novo reajuste, o diesel acumula um salto de 8% desde o início do ano.
Já a gasolina, 4,51%. Essa última oscilação que ocorreu no mercado internacional, no preço do barril do petróleo, ela realmente foi um pouco significante. Então, a Petrobras teve que atuar de forma mais significante no reajuste do preço para cima, porque o barril do petróleo aumentou. E isso, com certeza, talvez a rede de varejo, ou seja, aquele elemento da cadeia de negócios ou da distribuição dos produtos de petróleo e derivados, não vai conseguir ou não irá conseguir absorver para si essa oscilação. Então, fatalmente, eles vão ter que estar passando isso para o consumidor, que é a ponta final da cadeia. A decisão de repassar o reajuste ao consumidor final será dos postos de combustíveis, mas já tem muito motorista preocupado com a instabilidade dos preços, que só aumentam. É muito caro, né? Tá subindo pra caramba, tá vencendo colocar combustível. É terrível. Tem que dar um jeito de abaixar, né? Senão não dá pra andar de carro, não. Tem que andar a pé. É muito alto. Só do reservatório com gasolina. Aí eu vou completar o tanque com álcool. Na garagem do que na estrada, né? Não tem condições, tá muito caro. E o salário, ó. No trecho de Jacareí, um caminhão dos Correios teve o para-brisa danificado durante a manifestação dos caminhoneiros na manhã de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia na pista Rio de Janeiro e foi atacado ao furar o bloqueio dos manifestantes, que teriam usado pedaços de madeira para bater no vidro. Por meio de nota, os Correios informaram que a motorista não se feriu e o fluxo de carga postal não foi prejudicado. Ainda segundo a nota, o veículo está recebendo os reparos necessários. Bom, vamos saber então agora, neste momento, né, Rosimara, se a manifestação dos caminhoneiros continua ou se eles já encerraram o movimento por hoje. E principalmente vamos saber como que está o movimento agora na rodovia mais movimentada do Brasil neste início de noite, que é considerado um horário de pico, né, Rosimara? Um horário de rush aí para muitos motoristas que usam aí a Via Dutra para voltar para casa, né? E quem vai dar os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Tiago Bezerra, que está no trecho de Taubaté. Muito boa noite, Tiago. Como é que está a situação por aí nesse momento? Oi, Rose, Márcio, boa noite para vocês, boa noite para todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Pois é, você disse bem, a gente está aqui na altura do quilômetro 111 da rodovia Presidente Dutra. Esse é o trecho de Taubaté, bem ali onde a Dutra faz o entroncamento com a rodovia Oswaldo Cruz, que é aquela que dá acesso ao litoral norte lá para Ubatuba, né? Quem acompanha esse movimento agora aqui atrás de mim, bem tranquilo, não consegue nem imaginar o cenário que essa mesma rodovia estava há mais ou menos uns 20 minutos atrás. Isso aqui estava caótico, o trânsito estava literalmente parado nos dois sentidos de tráfego e não era só na rodovia, não. A gente tinha a mesma situação dentro do trânsito da própria cidade, né? Tudo travado, os motoristas não conseguiam se movimentar, e isso por conta de uma carreta que estava lá na altura do quilômetro 105, esse trecho já é mais próximo a Pindamonhangaba, que estava interditando o trânsito, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse veículo aí já está fora da rodovia, né? Já está com o trânsito totalmente livre. A informação mais recente que nós temos aqui da CCR Nova Dutra, que é a concessionária responsável pela Via Dutra, é de alguns pontos onde estavam acontecendo essas manifestações por volta das 6 da tarde, que seriam 2 pontos ali em Jacareí, ambos no sentido Rio de Janeiro, outro em São José dos Campos, altura do quilômetro 154, também em sentido Rio, e em Pindamonhangaba, ali no 101, mais 600 metros nos dois sentidos de tráfego, que seria próximo ali aonde a carreta estaria, né? Os manifestantes já liberaram as faixas, já começaram a deixar o local, e agora a gente vê que o movimento aqui em Taubaté, o reflexo já não existe mais, Rose, Márcio. A gente vê que o pessoal consegue fazer a viagem tranquilamente. Tinha outro ponto de lentidão em Lorena, quilômetro 51 mais 800 metros sentido São Paulo, mas também já foi liberado. E lá no estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa e em Seropédica, né, que também já foram liberados. Agora a gente vê que a manifestação não acontece mais, os manifestantes já desocuparam as pistas e o trânsito começa a fluir melhor. Mas isso não significa que a gente não vá ter outra surpresa, como o motorista teve na manhã de hoje, né? Isso porque o valor, o aumento na tarifa do diesel deve começar a valer efetivamente nessa terça-feira, ou seja, o motorista pode sim ter uma surpresa desagradável nessa terça-feira ao pegar o seu carro ou tentar pegar o transporte coletivo para o trabalho ou para qualquer outro tipo de afazer. Pode sim pegar as rodovias realmente travadas, né, amanhã. E olha, só a título de curiosidade, a gente tem aqui o aumento segundo a Petrobras, né, o aumento no diesel deve ser de 0,97%, já na gasolina o aumento deve ser de 0,9%, ou seja,
seja, vai ficar mais difícil sim andar de caminhão, vai ficar mais difícil sim andar de carro, e a gente segue acompanhando aí, né, os próximos capítulos dessa novela, porque deve ter algum reflexo no trânsito da nossa região. A gente segue com as nossas reportagens aqui no Band Cidade. De volta com vocês no estúdio. Ok, Tiago, muito obrigado. Obrigada, Vamos aguardar Thiago. agora, então, né, a terça-feira chegar para ver se essa manifestação vai ser retomada amanhã, no finalzinho da madrugada, como foi feito hoje, nessa segunda-feira, principalmente na Via Dutra, né? E preparar o bolso, né, para mais esse aumento. É isso aí. Foi resgatado do mar neste domingo o corpo de um dos 2 pescadores que desapareceram na segunda-feira passada após saírem para uma pesca. Luiz Cláudio de Jesus, de 56 anos, foi localizado na praia do Borrifos, na costa sul de Ilhabela. A vítima foi reconhecida por familiares. Homens do Grupamento Marítimo e da Defesa Civil seguem em busca de Aniel da Silva, que continua desaparecido. Também ontem, o corpo de outro pescador de 41 anos que havia caído da costeira na região de Toque-Toque no sábado foi encontrado na praia de Guaecá. A vítima era de São José dos Campos. Um abatedouro clandestino foi interditado pela Polícia Ambiental e pela Vigilância Sanitária em Guaratinguetá neste domingo. O local, no bairro Engenho d'Água, era alvo de uma investigação sobre furto de gado e comércio ilegal de carnes. Foram encontrados 200 quilos de carne prontos para comercialização sem autorização dos órgãos competentes. As condições eram insalubres. As ossadas dos animais mortos eram descartadas em um poço artesiano desativado. Durante a vistoria, um caminhão carregado com 4 bezerros sem documentação chegou no abatedouro e os responsáveis, pai e filho, foram presos e levados para a cadeia pública de Lorena. Em São José dos Campos, 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos por tráfico de drogas na comunidade Santa Cruz 1, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, um dos menores era fugitivo da Fundação Casa. Com eles foram apreendidas 148 pedras de crack e R$ 440 em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Infância e da Juventude. Bom, no próximo bloco, em frio do inverno, ignora o calendário e derruba as temperaturas em pleno outono. Houve geadas em Campos do Jordão. E também solidariedade. Conheça em São José dos Campos a campanha do agasalho, que também arrecada peças para os bichinhos de estimação. Hora certa para você, 7h01 agora.